Olá, eu sou o pastor Sandro Gomes e estou aqui no nosso perfil, nosso canal, para vos trazer uma palavra de ensino, palavra que tem a ver com a Bíblia Sagrada. O valor da Bíblia é o tema da nossa palavra. A Bíblia continua sendo o maior best-seller de todos os tempos. É o livro mais lido, é o livro mais traduzido. Em uma época na história, o imperador romano Diocleciano, ele chegou a levantar um monumento declarando que tinha destruído a Bíblia. E falhou tremendamente, porque lá no livro de Isaías, ratificado pelo apóstolo Pedro, diz que toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Toda a glória humana é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. É o valor da palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, versículo 89, ele diz: a tua palavra permanece no céu para sempre. Continua no Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia, considerado o maior capítulo da Bíblia. A Bíblia contém 31.173 versículos e 1.189 capítulos, pois justamente no Salmo 119, que possui 176 versículos, existe um versículo que é muito conhecido, é clássico, que diz, é o versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Farol baixo, farol alto, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Portanto, é o salmo da excelência. E estou ministrando uma palavra que expressa o valor da Bíblia. Grandes personagens na história, inclusive contemporânea, moderna, exaltaram a Bíblia. Domingos Sarmento, ex-presidente dos Estados Unidos, da Argentina, ele disse: a Bíblia lançou os fundamentos da educação popular, que mudou a face das nações que a possuem. Interessante que o intelectual cético Voltaire, ele disse uma certa feita: a Bíblia, após 100 anos, ela vai deixar de existir. Se equivocou tremendamente, pois após uns 100 anos, a Sociedade Bíblica de Genebra comprou a casa de Voltaire e fez dela um depósito de Bíblias. E a Bíblia está nas mãos de milhões e milhões de pessoas no mundo afora. Só aqui no Brasil, são milhões de servos de Deus que têm a palavra de Deus como uma ferramenta. A Bíblia, ela é o fogo que consome, martelo que quebranta, luz que revela, verdade que ilumina e espada que penetra. É a palavra de Deus. A ciência ainda não descobriu aonde está a divisão da alma e do espírito, mas o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus, ela divide a alma do espírito. Que coisa extraordinária! A palavra de Deus é um tesouro universal. Palavra de Deus. Aleluia, que maravilha. Me faz lembrar de George Washington, primeiro presidente norte-americano. Ele disse: é impossível governar o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Para aqueles progressistas que querem dizer que a Bíblia é um livro ultrapassado, retrógrado, atrasado, que é preciso revisar a Bíblia, existem princípios
morais absolutos, imutáveis na palavra de Deus, que não muda. Aquilo que verdadeiramente era transgressão da lei de Deus no passado, continua sendo transgressão. Mas querem relativizar aquilo que era errado, diz que é certo. E o certo agora é errado. Mas, contudo, a palavra de Deus, ela continua sendo a palavra de Deus. Portanto, nós podemos ainda afirmar que a palavra de Deus, ela tem uma harmonia tremenda. Interessante que a Bíblia, ela não é um compêndio científico, mas ela não se choca com a verdadeira ciência. A arqueologia, a cada dia, através do pá dos arqueólogos, das pás dos arqueólogos, tem comprovado os fatos bíblicos. A Bíblia não se choca com a verdadeira história. Interessante que o livro de Daniel, para aqueles que se dizem liberais, o livro de Daniel não é um livro que tem veracidade, é um conto. O livro de Daniel foi um livro inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, o livro de Daniel enfatiza os 4 grandes impérios mundiais. E a Bíblia fala também do Império Assírio, do Império Egípcio. A Bíblia, no livro de Daniel, nos fala do período do Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Greco-Macedônio, como também o Império Romano. Deus tem o controle da história. E eu, como vos falei, eu amo a palavra de Deus. Essa semana vamos iniciar um polo nosso teológico e a primeira disciplina é bibliologia. Na verdade, é uma matéria que está inserida na disciplina Teologia Sistemática, mas também a parte nós estudamos como disciplina Introdução Bíblica, e é maravilhosa. Portanto, há uma harmonia tremenda na palavra de Deus. Foram cerca de 40 escritores em regiões diferentes, num período de 1.600 anos, com toda a harmonia tremenda. Para aqueles que dizem que a Bíblia tem que ser revisada e está ultrapassada, por que eles não reúnem as maiores autoridades na área da neurociência, na área, vamos assim dizer, não é nem fibra ótica em si, né? Está muito mais avançado, da robótica e tantas outras ciências, no ramo da botânica, da astronomia. Por que não reúnem um grupo de cientistas, PhDs e pós-doutorados e colocam eles, por exemplo, um grupo na Oceania, um grupo na Europa, um grupo na outra América, e eles começam a escrever em várias áreas do conhecimento para substituir pela Bíblia. Por que até hoje não fizeram isso? Sabe por quê? Porque a Bíblia continua sendo o livro por excelência. Portanto, interessante que eu normalmente apresento uns vídeos curtos, de 15 segundos, 30 a 60, um mês. Digo, 1 minuto, 60 segundos. Mas esse, mesmo sendo de 10 minutos, parece que foi tão rápido, porque verdadeiramente vamos prosseguir na aula de bibliologia, se Deus quiser, essa semana, e ainda vamos continuar tendo a parte 2 desse assunto que é tão maravilhoso, que é a palavra de Deus. Portanto, ela é o livro por excelência. O valor da Bíblia. Amém. Deus abençoe. Compartilhe. Deixa aí se apreciou o seu like.